Olá, domingo, 8 de novembro de 2020, e eu estou aqui contrariando a tradição de no domingo folgar. É que na terça-feira eu não pude gravar o vídeo porque eu passei o dia inteiro dedicado à apresentação da tese da minha mulher, da Maria Isabel, no Departamento de História da USP, e aí não tive condições de gravar o vídeo. Então, eu prometi que no domingo eu substituiria essa falta ao trabalho, digamos, na terça, por este aqui. Então, estou aqui. E coincidiu que é um vídeo que eu já posso fazer conhecendo, sabendo quem é o presidente dos Estados, quem será o presidente dos Estados Unidos de 20 de janeiro adiante. É o democrata Joe Biden, o Zé Biden, meu xará, né? Pois é, as primeiras palavras do Joe Biden, num belo discurso, dizem que ele é mau orador, foi um belo discurso festejando a vitória, foi que ele vai ser presidente de todos os americanos. Isso parece uma coisa retórica, mas os Estados Unidos estão muito divididos. Ele teve 54 milhões de votos ditos populares, ou seja, a soma de todos os votos de todos os 50 estados americanos, e o presidente Donald Trump teve 70 milhões. Isso significa que o país está rachado ao meio e ele promete presidir para todos os americanos. Isso me lembra alguém aqui mais próximo de nós, cujo nome também começa com J, né? J de Joe, J de Jair. O senhor Bolsonaro, não é que ele prometeu governar para todos os brasileiros, é que ele tomou bandeiras de brasileiros que não participavam de sua rotina de deputado de baixo clero ao longo de 28 anos na Câmara. A bandeira do combate à corrupção, não é? A bandeira e, sobretudo, o que eu acho mais grave, a bandeira do mais Brasil, menos Brasília, que ele simplesmente jogou as duas no lixo, né? Hoje, cada vez mais, o Brasil é a Brasília que o Centrão deseja para o Brasil, e o Brasil não é nada, o Brasil não apita. Digamos que o Joe Biden esteja mentindo, não sei. O que é certo é que ele fez a mesma promessa que foi feita também ontem pelo Luiz Arce, o presidente da Bolívia, eleito para ocupar o mandato provisório que tinha substituído o Evo Morales, de quem ele foi assessor. Também prometeu governar para todos os bolivianos. E o Jair Bolsonaro, ao contrário deles, dos dois citados, ao contrário de duas derrotas também que o próprio Jair Bolsonaro sofreu, o Alberto Fernandes na Argentina e o Obreiro no Chile, ele governa não apenas para aquela seita de prosélitos ali pertinho, que vai lá para o chiqueirinho do Alvorada, mas exclusivamente para a famiglia, como se escreve em italiano, e especificamente para o filho número 1, primogênito, o herdeiro nas dinastias monárquicas, Flávio, ex-deputado estadual, atualmente senador. O Donald Trump, que é o grande derrotado dessa eleição, continua liderando uma ala direitista radical que tem seus seguidores no Brasil, capitaneados por essa família de quem falamos, né? Uma ala... o Donald Trump estava governando para essa ala, assim como o Bolsonaro, uma ala que eu defino como a extrema-direita defensora da violência, do armamentismo, do negacionismo, do charlatanismo e da anti-imunização, e se elege para se dirigir a todos os brasileiros e não faz isso, né? Eu tenho recebido muitos comentários queixosos, às vezes de pessoas, às vezes de robôs dos grupos da Rede do Ódio, lá do Palácio do Planalto, porque eu comemorei a decisão de 6 redes de televisão comercial nos Estados Unidos de interromperem
discurso, a fala que o Trump convocou no dia que a contagem já estava dando como certa a vitória de Joe Biden, contando histórias de fraude, de roubo. Eu condenei isso. Eu aplaudi a decisão das emissoras. Acho que os meios de comunicação no Brasil deveriam adotar a mesma postura quando se tratar de mentira óbvia, como era o caso. Ele se referia a uma fraude sem provar nada, sem contar nenhuma história, sem identificar. E aí, você que enfrentou o Marco Aurélio Melo no Roda Viva e agora defende a censura. Não, eu nunca defendi a censura, mas também nunca me abriguei à sombra da liberdade de expressão para mentir. Ao contrário, em vez de apelar para o direito constitucional contra a censura, eu sempre apelei para uma exceção chamada exceção da verdade. Você nunca está insultando alguém se você contar a verdade e puder provar. Esse é o meu caso. Eu sofri inúmeros processos. Por exemplo, uma das grandes vítimas do meu discurso contra a corrupção era o Paulo Maluf, notório, me processou várias vezes, os processos chegaram ao Supremo Tribunal Federal algumas vezes, todos respondidos na base da exceção da verdade. Tudo que eu dizia, eu podia provar. Não é o caso do Donald Trump. O Donald Trump está tentando condenar, execrar, desmoralizar o mesmo sistema eleitoral do qual ele saiu vencedor há 4 anos, com uma diferença. Em 2016, ele teve uma soma geral de todos os votos inferior ao que teve Hillary Clinton. Mas ela nunca se negou. E quando terminou o processo, ela simplesmente reconheceu a derrota. E aí ele pôde fazer o discurso da vitória, o que Joe Biden não está conseguindo, uma vez que ele não admite a derrota e quer criar um clima de divisão para que possa permanecer no governo sem os votos de que precisava para isso. Agora, as pessoas que estão aqui, olha, cobrando, porque... Não, eu não enfrentei o Marco Aurélio Melo. Eu simplesmente contei a minha convicção. Ele me perguntou se eu confiava na nossa Suprema Corte. Eu disse que não confiava. Continuo sem confiar, mas continuo também defendendo a Suprema Corte dos ataques golpistas, dos que querem o poder absoluto e que para isso querem fechar o Supremo e o Congresso Nacional, e são golpistas, são vocações ditatoriais, não é? Então eu quero deixar claro para vocês que estou esperando de todos esses que reclamaram dessa minha mentirosa farsa, né, que eu não estou em nenhum momento aderindo à censura, que me expliquem por que não é censura. Os advogados de defesa de Flávio Bolsonaro, como é que é? A senhora... cadê o nome do povo, rapaz? Não, os advogados de Flávio Bolsonaro protocolaram na tarde de anteontem uma notícia-crime contra os apresentadores do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcelos, por veicular informações sobre investigações no caso que é chamado de rachadinha, que eu digo que é peculato, que é extorsão, no gabinete de Flávio, quando era deputado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Os advogados são Rodrigo Roca, Luciana Pires e Juliana Bierenbach, alegando que a TV Globo dá notícia, de documentos oficiais. Mas estou sob sigilo de justiça. Isso é a típica chicana de advogado de torturador da ditadura, porque eles torturam o direito brasileiro. O segredo de justiça de processo tem que ser garantido em benefício do réu pelos agentes da lei. Caso sejam descobertos e seja provada a sua participação no seu vazamento, eles são criminosos e respondem por isso.
A imprensa tem a obrigação de divulgar os documentos oficiais que lhe chegarem à mão. Então, William Bonner e Renata Vasconcelos não são os responsáveis pelas notícias que dão o Jornal Nacional, que tem editor, que tem diretor de jornalismo, que tem o dono da emissora. Então, isso não é ignorância, não. Isso é malandragem, é safadeza, né? Eu quero dizer que tudo isso é porque realmente o castelo de mentiras que o Flávio Bolsonaro e esses advogados montaram desabou diante do depoimento de Luísa Souza Paz, ex-assessora de Flávio, confirmando a existência do esquema de devolver 90% dos vencimentos para o Fabrício Queiroz, que por sua vez, né, deve ter repassado isso para alguém, porque ele não tinha poder para isso, né? Eu quero dizer para vocês que estou à espera de que esse caso foi levado a uma delegacia de polícia não prospere, né? E que não, eu quero que as pessoas que estão me cobrando que me provem o que que não é censura fazer isso, né? Eu quero também lembrar que a presidência da República não é valha-couto. A presidência da República não é um esconderijo de bandidos. Nesse processo da eleição americana, muita gente está dizendo: olha, os Estados Unidos não têm uma justiça eleitoral como a brasileira. A justiça eleitoral no Brasil, eu já falei, é uma farsa, é uma mentira. A prova disso é que o Bolsonaro está fazendo campanha nessas lives que ele faz semanalmente, sob o pretexto de que está numa live pessoal, em redes pessoais. Não existe individualismo em mandatários de altos cargos na República. Eles têm obrigações nesses cargos. Toda vez que o Bolsonaro fala, ele não fala como cidadão, assim como também o Trump não pode usar a Casa Branca como está usando. Isso é um crime contra a democracia. No caso do Brasil, é um crime da justiça eleitoral que não toma as providências, porque o Bolsonaro está fazendo campanha, até para o filho dele, o caso do Bolsonaro, para a Câmara dos Vereadores do Rio, lá nessas lives e em suas redes pessoais, né? Nos Estados Unidos, você tem notado, inclusive, que as redes estão advertindo para as mentiras que o Trump conta. Não é o caso aqui do Brasil, que isso tudo passa despercebido. Eu quero saber, cadê a justiça eleitoral? Cadê a grande justiça eleitoral para garantir isonomia que deixa o presidente da República bancar o liberado da sua função? A presidência da República, eu já falei aqui, não é um valha-couto. A presidência da República é uma função, é um cargo, é um mandato, como definiu muito bem Joe Biden. Alguém podia ler e traduzir o discurso de Joe Biden para o Bolsonaro. Eu quero, antes de encerrar esse vídeo, eu quero dizer a vocês que ontem, às 5 horas da tarde, eu pus no ar aqui nesse canal mais um vídeo da série Neumann Entrevista. Desta vez é com a doutora em História da USP, Mary Del Priore. Mary Del Priore, cuja entrevista está no ar desde sábado, ontem, às 17 horas, conta como interrompeu. Ela é doutora em História na USP, mas ela interrompeu a sua carreira acadêmica para se dirigir diretamente a um público leigo, a um público que não faz parte da academia. E nessa longa carreira que ela tem desempenhado com muita competência e muito sucesso, ela escreveu livros clássicos, né, como, por exemplo, Matar para Não Morrer. Matar para Não Morrer é um livro que dá voz ao Dilermand de Assis, que chegou até a general e, como oficial do Exército, matou outro oficial, Euclides da Cunha, em legítima defesa, e que foi matá-lo porque ele tinha um caso com a mulher dele, inclusive com filhos, com a famosa assim, Ana de Assis. Ao relatar o lado do Dilermand, o Euclides é um grande escritor, um dos maiores escritores da história do Brasil, e teve sempre meu marido traído e tal. A Mary foi absolutamente original quando ela mostrou que o patriarcalismo também faz sofrer os patriarcas, os homens, os machos, que são obrigados a tomar o partido da vingança e matar aqueles que macularam a honra
dele ao participarem da traição da mulher e sofrem por isso. No caso específico, o Dilermando foi obrigado a matar em legítima defesa, o Euclides da Cunha, que foi matá-lo em sua casa, e depois um filho do Euclides, com a mulher dele, com a Ana de Assis, que que atirou nele enquanto ele prestava depoimento num cartório. E essa ideia da Mary Del Priore, até hoje já faz uma das grandes contribuições, né, para a história do Brasil. Atualmente, neste momento, a Mary Del Priore está lançando um livro chamado Sobreviventes e Guerreiras, uma breve história da mulher no Brasil de 1500 a 2000. E na orelha do livro, na primeira orelha do livro, ela fez um texto, resumindo o livro, e que termina com uma frase que eu acho sensacional para o atual momento da mulher inserida na história social e política do Brasil. Segundo ela registrou, uma conquista da luta das mulheres contra a violência machista e a discriminação social e política, ela escreveu: hoje as mulheres falam e os homens escutam. Como é o caso específico desta casa onde eu estou gravando, a mulher fala e o homem escuta, eu me despeço de vocês direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará. Sem a verdade, não há nem censura.